Shabbat Shalom, meus irmãos, uma bênção estar com vocês aqui, bênção com vocês que estão nos assistindo, uma grande honra, que o Senhor possa derramar de bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. E hoje nós temos uma porção, até que é curtinha, chamada Zav, que eu ordenho, que vai de Levítico 6:1 até 8:36, Ezequiel 36, 18 a 38, e Marcos capítulo 13. É uma porção até simples, que se nós formos levar para o lado de Levítico, é uma porção que vai falar de sacrifícios, e como é feito o sacrifício, mas principalmente tem uma abertura bem interessante, que vem falar de fogo no altar. Quando a gente começa a trilhar os caminhos do Senhor, aprendendo da sua palavra, nós somos influenciados, obviamente, por pessoas, ministros e tudo mais nesse sentido, conceitos religiosos, digamos assim. E o mais engraçado que é, com o tempo, quanto mais a gente vai se envolvendo, a gente vai mais avançando dentro da palavra de Deus, Deus vai tirando todos esses ranços, todas essas situações, E é o mais engraçado que quando você chega num patamar de quebra desses paradigmas, digamos assim, o Senhor te dá mais um banho, te renova dentro de conceitos dele, onde você começa a vislumbrar que esses conceitos religiosos, essas situações, se atêm muito ao que está no livro de Levítico e muito pouco no Evangelho do Novo Testamento. Porque as pessoas querem colocar o fogo no altar como antigamente. Querem fazer o fogo do altar, falar de lenha, falar de fogo no altar, falar disso, mas são incapazes de fazer uma vigília com fogo. Fogo verdadeiro mesmo, fogo espiritual, fogo santo. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, fazer uma vigília, por exemplo, subindo um monte, hoje em dia já nós estou mais parecendo que eu estou indo para assistir em sala de escola de samba, porque é tanto barulho, tanta batucada, tanta coisa que você acaba procurando até se afastar mais ainda daquilo que era para ser uma congregada de pessoas ali adorando o Senhor, mas há tanto barulho, tanto desrespeito pelo silêncio, pela oração do próximo, que acabou virando uma bagunça, uma confusão. Que eu saiba, Deus não é um Deus de confusão. E cada um quer fazer do seu jeito, se vestir da sua forma, criado da mesma maneira, que diz que Deus falou daquela forma com ele, aquela coisa. Não vou discutir sobre isso. Não vou discutir. Eu já perdi muito tempo da minha caminhada, da minha parte ministerial, tentando mostrar realmente o lado de Deus. O lado de Deus. Eu sempre falo para eles: pai, não me interessa o que os outros estão fazendo. Por exemplo, hoje é um dia, onde o que eu recebi de mensagens provocativas, e todo mundo sabe que eu não celebro essa sexta-feira santa, como todo mundo fala. Eu celebro o Páscoa, que por sinal é no mês que vem, não é agora. Meu ministério é um ministério bíblico, não é romano. Meu apostolado é bíblico, não é um apostolado romano. Eu não sigo o que o mundo quer que eu siga, eu sigo o que Deus determinou que seja feito. Se você olhar lá em livro
de Levíticos, capítulo 23, se não me engano, dos versos 1, 2, 3 e 4, vai falar justamente que pensa quando é, por que é, quando é, como faz. Então, ou seja, querer me afrontar no dia de hoje, dizendo que é a sua Páscoa, que é a morte de Cristo, que é isso, e aí você vê uma situação pesada, eu falo, pessoal, vocês leem a Bíblia de verdade? A morte dele foi necessária. A vinda dele foi necessária devido às nossas próprias incompetências, como as de hoje. Como as de hoje, de querer compreender a Bíblia. De querer compreender o que realmente ela fala e qual é o tempo. Como hoje, por exemplo, a gente olhar o capítulo 13 de Marcos, é pura escatologia. É pura escatologia. Agora vamos falar de escatologia aqui, porque realmente é o que o capítulo 13 remonta. Mas só que essa escatologia ela está inserida dentro de um contexto de um avivamento, ou seja, um fogo santo. Não é como pregam por aí, ficam se preocupando do céu escurecer, do terremoto, disso, e ficam aí jogando palavras aos ventos, como se dominassem todo o mistério bíblico. O Senhor vai mostrar para vocês hoje, não tem nada a ver. E aí a gente precisa realmente começar a entrar em certos conceitos do achar que é, para entrar no modo que ele fala que é. Ok? Então Deus, quando começa a porção de hoje, ele não fala mais, tipo, fale ao povo, diga ao povo, não, ele ordena. Ordena que se fale. Por isso que a palavra de Sábado. Ordene Araon, que ele siga esse compromisso junto com os demais sacerdotes, ou ministros, como queiram. Né? Então a gente começa a analisar da seguinte forma. Pessoal, por que ele fala de uma forma tão objetiva, focando no sacerdócio, nos ministros, digamos assim? Por quê? Porque ele envolve aí os presbíteros, os diáconos, os levitas, como chamam hoje os cantores, né? Enfim, os ministros em si, né? Do apóstolo até o mestre, né? Conforme está lá em 1 Coríntios 12. Enfim, por que ele envolve essa turma, essa casta em especial? Porque nós temos por obrigação manter esse fogo santo constantemente dentro de nós. E não é tipo, uma vez por mês, quando eu subir o monte, não, diariamente. E não é só durante a noite, é durante o dia também. Se vocês lerem a porção inicial, os primeiros capítulos ali, está falando também durante o dia. Ou seja, esse fogo que hoje nós sabemos que se chama Espírito Santo, graças ao Senhor, é o nosso fogo vivo. É o nosso fogo do holocausto. É onde nós nos colocamos verdadeiramente como forma de holocausto, para ter a imagem e semelhança de Cristo. Porque se a gente não se colocar nossos valores no fogo, nossas certezas no fogo, não colocarmos o que nós pensamos, achamos no fogo, nós continuaremos sendo carne. Nós deixaremos de andar na presença de Deus só para manter as nossas verdades e as nossas certezas. É isso. Então esse fogo santo, ele vem nos rondar todos os dias e a todo momento. O que nós temos feito para ser o perfume agradável ao Senhor?
Não é tipo, eu oro. Eu também oro. Oro de dia, oro de madrugada, estou aqui na igreja, estou na casa apostólica, estou na casa das pessoas. Continuo orando. Isso não é mérito. Pelo contrário. Está inserido dentro do todo cristão. A vontade de orar por aquelas pessoas. E de querer ver uma solução realmente que dê a boa direção. Não é privilégio de ninguém. Não é privilégio fazer a obra. Não é privilégio, porque eu sou obreiro, sou isso, faço a obra, faço assim, faço assado. Isso não é privilégio. Se isso aí é privilégio para você, joga na fogo santo. Afasta de ti. Como o próprio Senhor falou para Pedro, faça-se de mim. Quando ele começou a repreender o Senhor, porque ele falou que ia para Jerusalém cumprir a missão dele. Falou, sai de mim. Sério. Isso não é fogo santo. Fogo santo está falando, opa, vamos junto. É assim que funciona. Esse é o fogo santo, esse é o fogo verdadeiro que está sendo citado ali. Esse é o fogo do altar. Porque nós temos que ser o altar de Deus. Não se esqueça que Abraão, tanto Isaac como Jacó, quando chegava em algum lugar, ele edificava um altar ali para Deus. Sendo que eles eram o altar. Eles eram o altar. Hoje o nosso altar é Cristo. E ele fala, seja um altar na vida das pessoas. Sejam esse altar. Para que elas se esperem nisso e também se transformem em altar. Não pela razão dela, mas pela razão correta. De saber andar na palavra do Senhor. E assim ele vem nos trazendo, durante todo esse tempo, todos esses anos aí, vários entendimentos e muita coisa que nem para o dia de hoje. Acabei de saber de uma senhora que ficou lá 6 horas na igreja hoje, lá, que estava cansada, que não sei o que, papapá. Eu falei assim, é óbvio que você vai sentir cansaço. Porque vamos botar ali uma imagem, representando o Senhor morto. Vamos cultuar a morte. Mas só que amanhã é dia de malhar. Não estou falando de ir para a academia, mas sim denegrir a imagem daquele que acompanhou Cristo. Teve seus defeitos, teve seus motivos, teve seu momento de carne expandido no sentido de querer mais dinheiro. E Pedro? Por acaso malharam Pedro? Por acaso fizeram isso? Quando ele nega a Cristo 3 vezes? O errar da natureza humana, mas é esse reconhecimento que deve ser jogado no fogo e falar, esse eu não quero mais. Esse é o fogo santo. Essa é a fornalha constante que está ali ardendo, que deve arder dentro de nós. Qual é o melhor para o nosso próximo? Qual é o melhor? Para que eles também cresçam e entendam como Cristo pensa. Começa a pegar a Bíblia, andar com a Bíblia debaixo do braço, aquele negócio, decorar as palavras que tem lá, que você vai se tornar alguma coisa. Pelo contrário. Você só está sendo religioso, mais nada. A palavra ali, ela é viva, como ela mesmo diz. Se a palavra é viva, por que você quer endurecer ela? De acordo com o seu coração. Deixa ela fluir. Por acaso você seria feliz se ficasse encarcerado? Eu acredito que não. Já pensou uma vida de cárcere?
não permitindo que a palavra viva do Senhor fluísse por todos os 4 cantos desse mundo? O que a gente faz hoje quando começa a fazer o famoso decoreba da Bíblia? Você está mesmo se enclausurando. Você está obedecendo homens, não a palavra de Deus. A palavra é viva. E ela tem que vivificar, levantar mortos, e não cultuar mortos. O próprio Senhor mesmo diz, os mortos que enterrem seus mortos. Por isso que hoje eu respeito muito todas as pessoas que tentaram me provocar de alguma forma e de outra. Eu só pedi perdão. Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não têm discernimento. Seguem religiosidade. Nós fazemos de Pêssar a festa que o Senhor quis fazer. E Ele realizou com os seus discípulos. Mesmo sabendo que estava para ser entregue, mesmo sabendo que tudo ia ser cumprido, Ele celebrou. Hoje seria um dia que, se fosse, como já aconteceu algumas vezes, né, os calendários coincidirem, né, como a gente já mostrou aqui, a gente celebra, a gente tem o orgulho de celebrar, a gente faz um banquete enorme aqui, e a gente convida pessoas, né? Quantas não foram aquelas que viraram as costas para nós? E nós com tudo pronto aqui. Quantas não foram? Só que a comida não pode sair daqui. Ela tem que obedecer aquele critério. Tudo tem que ser queimado. Porque aqui é fogo santo, no dia santo do jantar do Pêssar. E comemos os pães ázimos durante 7 dias. Não colocamos fermento nem dentro de casa. Para você ter uma ideia. Acabei de saber que mal acabou de chegar da igreja, já está comendo bolo, comendo isso, comendo aquilo, fazendo um café com pão, um monte de coisa lá. Mas então, não seria um dia de introspecção? A gente vê aqui na avenida, as pessoas com som alto, se por acaso acontecer aí de tocar som alto, alguma coisa, desde já peço perdão a vocês aí, do posto de gasolina, as pessoas que passam na avenida aqui do lado. Eu já vi alguns vídeos nossos, que às vezes você passa a moto, com escapamento aberto, aquele negócio, já desde já peço perdão a vocês por tudo isso que tem ocorrido aí. A gente vai tentar minimizar esse tipo de efeito aqui dentro, mas fazem parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Entendeu? Que dá a oportunidade de todos participarem e ajudarem a fazer uma casa melhor para receber vocês. Porque a casa do Senhor já é. Porque o fogo santo já está aqui, já está habitando aqui, desde o dia que a arca pousou aqui. Isso é fato. São os testemunhos que acontecem aqui, e uma série de coisas que acontecem. Inclusive vocês que estão nos assistindo, quantos de vocês já não deram nome? Aí, no próprio site aqui, ó. Não escreveram lá o nome de vocês, fizeram seus pedidos lá de oração e tudo mais, ou fizeram suas colocações lá. Nós lemos todas, eu leio todas. Sou eu que recebo e leio todas as mensagens. Todas elas. Todos os xingamentos, agradecimentos, as ofensas, tudo. Leio tudo. E realmente eu só tenho a agradecer a Deus. Agradeço a Deus por cada situação, por cada colocação, de me ensinar sempre a manter esse fogo vivo aqui no altar. E o fogo santo não é aquele que você sai pulando pela igreja, dizendo, não, isso aí é outra coisa, pessoal. Isso aí é outra coisa. A gente já sabe. O Espírito Santo, ele vem com a mansidão. Ele vem no espírito de mansidão. Porque ele vai fazer o quê? Ensinar sobre a verdade.
Ele vai falar da verdade de Cristo. Ele vai nos ensinar nesse caminho. Por acaso, ele não sabe do poder que ele tem? Por acaso, ele precisa ficar rodopiando pela igreja inteira, gritando, falando um monte de coisas lá, e de repente descumprir tudo aquilo que está na linha de direção da Bíblia? Falar línguas que ninguém entende. Então como é que ele vai edificar aquela igreja? São coisas que o Espírito Santo mesmo nos coloca. O Espírito Santo, ele é manso, ele é tranquilo, é sereno, porque ele vem para ensinar. Ele não é um militar que vem aí querendo impor guerra, que você vai bater, que você vai matar, que você vai isso, que você vai aquilo. É o contrário. Ele é consolador. Por acaso o consolador vai te instigar a ir para a guerra? Ir para o crime? Por acaso o próprio consolador vai te incentivar a matar o próximo? Pense bem. Nessa semana aí me mandaram um vídeo de uma irmã, digamos assim, subindo um monte, fazendo oração para que prendesse o ex-presidente. Eu falei, mas por que vocês estão me mandando isso? Qual o sentido disso? Se nós sabemos que isso daí é escárnio da Bíblia. Isso é escárnio. Ela não encontrou Cristo ainda. Como é que eu posso orar para que alguém seja preso? Como? Como eu posso orar para que alguém seja prejudicado? Ah, vocês acham que eu não oro pela presidência do Brasil? Mesmo ele sendo tudo isso, aquele negócio todo, eu quero ver o bem do meu país. Eu quero ver o bem das pessoas. Eu oro todos os dias para que ele tenha momentos de lucidez, de saber que quem está do lado dele não presta, e que ele tem um dia, ele venha até essa lucidez, para que justamente ele tenha uma nação que ama, e ama muito essa terra. Uma terra próspera, uma terra abençoada, que tem uma ligação enorme com Israel. Quem já estudou história sabe do que significa o Brasil. O pau de ferro vem justamente do hebraico. Todo mundo sabe disso. Vários estudos existem por aí, é só você explicar aí no famoso Google. Dá um Google aí. Procura a história da relação Brasil, nome Brasil com Israel. É uma professora que dá, acho que uns 10 a 20 minutos de aula sobre isso, detalhadamente. Fantástico. Nós amamos esse país. Nós queremos ver o próximo feliz. Pois que é um país que criaram aí um monte de direitos, já perceberam? É direito para sopinha de letras, né? Perdoa que não decoro, me perdoe, não é má vontade não. LGBT, né? É direito para esse, direito para as mulheres, direito para preso, direito para isso, direito para velho, direito para não sei aonde. Já viu que é um monte de direito? Só que tem um artigo, em especial na Carta Magna do país, se diz: todos são iguais. Só isso já diz quem somos. Só isso
já diz a fundamentação desse país aonde está. Esse país é fundamentado na Bíblia. E se deu certo até hoje é porque esse fundamento prosperou até hoje. Essas diferenças que existem hoje nada mais são do que vontades do homem. Vontades do homem que deveriam ser lançadas no fogo. Porque se cada um só olha a sua vantagem, o seu benefício próprio, que vantagem tem um país que emana tudo aqui, que emana mel para tudo quanto é lado? Qual a vantagem? Está na hora de pararmos de seguir esses conceitos religiosos. Você vai ficar rico, que você vai ficar isso, que você vai ser aquilo. Tem que parar com essas idolatrias mesquinhas que envergonham o nome de Deus por falta de conhecimento. O meu povo perecerá. Então Deus traz hoje para nós revelações que muitos passam e não olham. Não vamos falar só de fogo santo. Eu falei, vamos tocar em escatologia. Se vocês estiverem prontos aí. E a gente começa na seguinte situação. Capítulo 13 aqui. Quando perguntam para o Senhor, e falam, olha essas maravilhas no céu. O Senhor olha, dá risada e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. O que ele quis dizer com isso? Escatologicamente dizendo, mas tem escatologia aí? Opa! Bem grande. Bem grande. Veja bem, os primeiros cristãos, assim, podemos dizer, que na verdade eram o povo do caminho, os primeiros cristãos eram chamados de povo do caminho, porque o Senhor falava que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, como Ele dizia sempre isso, então quando Ele partiu lá na cruz, então todas as pessoas começavam a pregar o nome dele, aquela situação toda, então conhecidos como o povo do caminho. Até chegar no século III, Constantino, todo mundo sabe da história, aí se fundamentou o cristianismo em cima disso. Ok? E aí abraçou diversas religiões, diversas seitas e tudo mais, e se tornou a religião romana, o credo romano. Tanto que todas as referências que nós temos aí, que vocês celebram Natal e tudo mais, é tudo deidade romana. Tudo, não tem nada a ver com Cristo. Mas era a forma do tipo assim, angariar vários adeptos de diversas religiões e tudo mais, seitas, para que todo mundo se conglomerasse num único discurso. E assim acabaria a famosa guerra espiritual e guerra religiosa que havia naquela época. Então assim foi indo. E quando Cristo fala que não ficará pedra sobre pedra, é justamente disso que ele vem falando. Todos esses conceitos que nós temos hoje, tantas denominações e tantas coisas, o que é isso? São as pedras que estavam edificadas que ruíram todas. Um velho mestre meu me ensinou uma parábola que é muito pertinente, que quando Jesus estava lá escrevendo toda a obra da criação, ele precisava de um lugar, assim, de uma forma de escrever que ficasse compatível com a criação e com o Criador. Então ele fala assim, nada melhor do que escrever num espelho, moldura, aquela coisa toda, e assim ele
escreveu toda a criação e colocou lá. E assim, beleza. Aquilo ficou maravilhado, lindo, reluzente, né? Aquela situação toda, né? Uma letra perfeita e tal. Não que nem meus garranchos aqui, mas ficou perfeito. Ficou bonito. Aí o que aconteceu? O adversário, vendo aquela beleza, pegou uma pedra e lascou no espelho. Caiu os caquinhos pelo chão. O homem, aquela tua vaidade, aquela afã, cada um correu e catou seu caquinho. E saiu correndo. E fez disso, cada um, a sua religião. Moral. Hoje o que nós temos é um corpo de Cristo dividido. Isso é fato. Todos falam de Cristo. Todos contam vantagens aí. De riquezas, disso, de promessa. Mas todos esquecem que Cristo não queria nada disso. Não queria fama, não queria status. Nós vimos semana passada. Não queria status. Não queria nada disso. E que sempre falava a verdade. E a grande verdade de hoje é que hoje erguemos muros na borda de cada espelho e não aceitamos aquele que diz a verdade. Porque se você não faz parte do meio, não colabora com o meio dos interesses, você é tratado à marginalidade. Isso é fato. Eu sou testemunha e sei disso. Que eu sofro. Sofro não. Até dou glória a Deus. Quando me botam para longe, senão que eu estou mais perto de Deus ainda. Não perto dos homens. Fato. Fato. Deus quer as coisas mais simples. Ele mesmo ridicularizou. Para que um prédio daquele tamanho se tem o povo passando fome? O que mais vemos hoje? São palácios. Miséria na rua. Miséria na rua. São fatos. Onde está a igreja, então? Essa semana mesmo, nós entregamos aí algumas cestas básicas e a gente saiu chorando ali. Eu não sei como, pessoal, até hoje já pedi a explicação para Deus como é que faz essa matemática. Mas que quanto mais a gente está dando, mais está tendo. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo atender bastante pessoas aí nessa brincadeira. Não é uma cesta como a gente fazia alguns anos atrás, mas está sendo uma cesta aí que está ajudando a ajudar pessoas, digamos assim, nesse momento tão difícil que o país se atravessa. Ok? Então, pessoal, a gente está perguntando aí, então, é o seguinte: o que são essas pedras? Não se esqueça que Pedro, pedra, né? Kefa, é o nome dele, em hebraico, é uma pedra de edificação. Se somos cada um pedra de edificação, então nós temos que estar um em cima dos outros, e sim, um ao lado do outro. Então não são palácios, são tendas. Não é para edificar palácio, mas sim tendas. Coisa simples. É na simplicidade do Evangelho é que foi avançando. 3 séculos, você imagina, de perseguição, fazendo culto em caverna, em casas das pessoas, tudo culto, durante 3 séculos. Já imaginaram isso? Então, vem a revelação de Deus nesse momento, de dizer o seguinte: o que nós estamos esperando para voltar ao princípio?
A igreja primitiva, como todo mundo fala. A igreja que não teve reforma, mas precisa ser restaurada. Mas por que disso hoje, apóstolo? Por causa do que ele revela aqui para a gente, no livro de Marcos. Ele mesmo diz, no versículo 5, que ninguém vos engane, dizendo meu nome. Quantos não estão por aí falando o nome de Jesus para todos os lados? Quantos não estão por aí falando o nome Yeshua a todos os lados? E uma das coisas que mais chama a atenção é quando a gente lê, vai me fugir o nome, não, Ezequiel 36. Chegarão as nações, profanarão o meu santo nome. Não é por vosso respeito, mas pelo meu santo nome. Meu espírito anda nos meus estatutos. Guardem as minhas leis para cumprir. Ou seja, por que Deus age nesses lugares aí que proclamam o nome dele? Ah, é porque os caras têm santidade. Mentira. Porque ele não quer que envergonhe o nome de Deus, o nome santo dele. No final, esses aí hoje que tem esses palácios, essas coisas todas, tem que prestar uma conta bem cara. Bem cara. Da vida que levaram, daquilo que falaram e tudo mais. A gente sabe disso. Então a gente começa a analisar e fala, Senhor, como será isso? Aí entra o pessoal da escatologia. Não, porque no final dos tempos haverá trovões, isso e parará. Aí entra o capítulo 13 de Marcos vem falando para nós. O sol se escurecerá, a lua cessará de brilhar, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestiais serão abalados. Ok? Isso daí está pegando lá de Isaías. Isaías, Ezequiel, Joel, Ageu e Jeremias, ele está pegando tudo isso daí, né? Mas tem um fato que lá em Jeremias 31, 35, todo mundo fala aí que o sol escurecerá, a lua não dará mais seu brilho, né? Mas quando tem uma parte de Jeremias que diz, quando as estrelas brilharem mais, a lua não der mais seu brilho, o sol também não brilhar, e aí diz o seguinte, que acabará a aliança dele com Israel. Isso ninguém estuda em escatologia. Isso ninguém estuda. Na escatologia está na cara da gente aqui, ó. Capítulo 3. Quando isso acontecer, é sinal que todos seremos um só povo. Não somente haverá um povo escolhido, como Israel. E ele vai fazer justamente o seguinte: ei, filho, a partir de agora, tudo não tem mais aquele povo escolhido. Como ele falou, eu vim para os perdidos da casa de Israel. E eles rejeitaram. Muitos ainda continuam rejeitando. E estou vendo cada vez mais essa palavra de Deus de Jeremias chegando cada vez mais próxima. Quando chegar esse tempo de trevas, é sinal que Deus não está ouvindo mais ninguém. Não está ouvindo mais a religiosidade de ninguém. Então, por isso que a gente pergunta sempre,
Como está o teu fogo santo? Como está o seu trabalho de santidade? É diário? É semanal? Mensal? Anual? E quanto tempo dura esse foguinho? 1 hora? 2 horas? Uma noite inteira? Um dia inteiro? Quanto tempo? Você limita o fogo? Você aviva ele cada vez mais? Como você tem andado com o Senhor? Para que quando vem esses tempos ruins, e ele aqui reforça novamente, falarão de novo do meu nome e profanarão ele, dizendo que sou eu, quando na verdade não é. O que adianta colocar lá Jesus Cristo em cima do altar, nos púlpitos, lá na parede, aquele negócio todo? É o Senhor e parará. O que adianta? Vocês estão usando o nome dele para engrandecimento do homem. Você acha que Cristo habita? Não. Ele só faz lá a obra para não passar vergonha. Para não passar vergonha. Só isso. Por isso que aqui a gente não faz essa maquiagem inteira. Porque o papel é couché, aqui vai ter a cerimônia disso, vamos lá para o sangue que está sendo derramado hoje na sua cabeça. O sangue já foi derramado na minha cabeça há 2000 anos atrás. Eu não era nem projeto de gente ainda, já foi derramado. Ele já conhece a gente desde o ventre. Quando vocês vão aprender isso daí de vez? Quando? Vocês não foram separados para ficar no mundo. Separados para ficar com Deus. Tudo que nós precisamos, Ele provém. Não é o mundo. O mundo te quer escravo. E dependente dele. Te humilha. Quando você rejeita. Um monte de coisa acontece. A pessoa não aguenta e tem desespero. Aí sai correndo para a igreja. Falando que está arrependida, que está isso, que está aquilo, porque está passando uma necessidade. Quem passa necessidade não se arrepende. Isso é fato. Isso é fato. Você só vai se arrepender quando tiver consciência dos erros que cometeu. Não por estar passando um momento difícil. Oriundo do seu erro. Davi foi assim, Salomão foi assim, Pedro foi assim, Judas foi assim. Você quer se equiparar com esses? É isso? Daqui a pouco você está se botando numa forca também? Ou mandando calar a boca quando o galo está cantando porque ele está te revelando que você é um mentiroso? E você está me informando que você é verdadeiro e eu que estou sendo falso? Está me julgando daí? O ouvido desceu. Mas as palavras aqui são de Deus. Por isso, mantenha seu fogo aceso no altar. Pense bem. Quais caminhos o seu coração imundo tem te levado? Pense bem. E Deus já fez o convite para onde você tem que ir. E não é seguindo homens, mas seguindo a verdade dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.